O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, e aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebata os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos dentro da liturgia nesse tempo que é o tempo comum, onde nós vamos meditando sobre a vida de Jesus e ao mesmo tempo que nós vamos meditando sobre a vida dele, nós vamos colocando a vida dele na nossa, porque assim nós vamos nos santificando e nos assemelhando a nosso Senhor. Hoje, os discípulos fazem essa pergunta, ou melhor, os fariseus fazem essa pergunta para Jesus a respeito do jejum, que é uma prática que nós, católicos, não podemos deixar de fazer. Às vezes, as pessoas pensam que o tempo de se jejuar é somente na quaresma, ou quando a pessoa tem alguma intenção particular, aí começa a fazer jejum para receber alguma coisa de Deus. Mas essa prática, ela é uma prática contínua. Na verdade, nós deveríamos ter um espírito de penitência. Não é somente a penitência praticada em determinados momentos, mas esse espírito de penitência nós deveríamos ter. Na quaresma, a igreja nos ensina que existem 3 formas de penitência que a igreja nos coloca e nos ensina: o jejum, a oração e a esmola. Só que no tempo da quaresma, em preparação para a Páscoa, a igreja coloca isso mais em evidência. É como se a igreja dissesse para todos nós assim: olha, nós precisamos fazer essa prática, que ela nos ajuda na nossa santificação. Interessante que hoje já se ouve histórias por aí que esse negócio de penitência é coisa da Idade Média, é coisa do passado, não é coisa do presente não, porque se faz isso nós estamos nos anulando, e Deus não veio e não quer que nós nos anulemos. Não, a penitência, ela tem um sentido de que nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Nós não somos santos. Nós estamos no processo de santificação. E nesse processo de santificação, reconhecendo que nós somos pecadores, não basta, entre aspas aqui, somente pedir perdão a Deus. É preciso reparar as nossas faltas. As pessoas pensam que basta, é só chegar ali
diante do sacerdote, dizer, olha, eu peço perdão dos meus pecados, o padre absolve, está tudo bem, está tudo ok. E muitas vezes o sacerdote dá as penitências para a pessoa fazer, porque aquela penitência que o padre dá na hora da confissão é para reparar o mal que a pessoa fez diante do pecado. Eu sempre costumo dar esse exemplo. Se eu dou um murro na cara de uma pessoa e quebro os dentes dela, aí depois eu vou e peço perdão para a pessoa, me perdoa, eu quebrei os seus dentes. Aí a pessoa diz assim, tá bom, padre José Augusto, eu te perdoo sim. Agora, uma vez que está perdoado, estamos no I love you, nos amamos em Jesus Cristo, agora eu causei um prejuízo naquela pessoa. Tem que levar ela no dentista, pagar a gasolina, que está caríssima. Tem que chegar lá e ver o que é preciso fazer, colocar próteses, pagar o dentista. Tudo isso é reparação pelo mal feito. Não basta somente pedir perdão a Deus. E hoje estamos nesse tempo dessas ideias modernas que se está levando os cristãos a uma vida de acomodação. Não se faz mais, nenhum tipo de penitência deve ser feito, e o que a gente tem que fazer é preservar o nosso corpo. Não é que estejamos dizendo que nós não amamos o nosso corpo. Estou ensinando vocês a entenderem que as práticas penitenciais, elas são formas corporais de nós repararmos tantos maus que nós cometemos a Deus. Tanto que os padres eles vão ensinar que nós não vamos fazer penitências que vão estragar, que vão acabar com a nossa saúde. Não tem cabimento. A penitência não pode acabar com a nossa saúde. Por isso que é preciso ver o que é que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Por exemplo, nesse calor que está aqui dentro dessa capela, de repente vocês poderiam estar dizendo, liga o ventilador, por que não fazer um pouco de penitência? Ou senão agora começa a dizer, não, nós precisamos colocar um ar-condicionado que fica melhor. Por que tem que colocar um ar-condicionado? 1 hora de missa vai matar alguém? Está vendo essa acomodação? Essa vida de acomodados. Tem que ser sempre o melhor. Aí, essa acomodação nos leva a sermos cristãos fracos e dodóis. No mundo hoje, não, um mundo de dodói. Você não dá atenção para a pessoa, ai meu Deus, não dê atenção para mim. Pô, faz um sacrifício, pelo amor de Deus. Por que você tem que ter toda a atenção? Lembre-se que Jesus não teve toda a atenção que ele poderia ter. É o mundo dodói, não pode acontecer nada. Não se pode acontecer nenhum problema. E às vezes essas são oportunidades que Deus dá para se oferecer o sacrifício e para deixar morrer o homem velho ou a mulher velha que nós não sabemos utilizar, porque nós queremos seguir Jesus Cristo deitado numa poltrona esperando o retorno dele. Não é assim não, meus irmãos. Tem que ter combate e muita luta, porque até ele combateu. E aí, falando de combate, hoje a igreja comemora a memória de Santo Antão, que na verdade o nome dele é Antônio. Aqui no Brasil nós chamamos ele de Antão. Se forem lá na Europa, você vai ver lá nas leituras, vai estar escrito lá Antônio.
Vamos supor que seja tipo um apelido que acabou se dando para ele. Eu não sei também se quis se diferenciar de Santo Antônio de Lisboa e também Santo Antônio de, como é? O outro? Pádua, senão vai criar problema, né? Quando fala Pádua, tem que falar os dois porque cria ciúmes, né? Entre os dois países aí. Mas o nome dele é Antônio. O que foi que aconteceu com ele? Ele nasceu no Egito, ele era de uma família muito rica, os pais dele morreram e deixou uma fortuna para ele e a irmã. Mas Santo Antão, ele era assim muito religioso. Então um dia ele parou e ele estava meditando sobre os apóstolos, e uma das coisas que vinha na cabeça dele era isso: o motivo que levava os apóstolos a deixarem tudo para seguir o Senhor. Essa foi uma meditação que ele estava fazendo. Como é? Por que eles deixavam tudo? Esses dias nós vimos Mateus. Jesus mandou ele se levantar, siga-me, ele deixou lá a coletoria de impostos. Lembremos de Pedro, que era pescador, deixou de pescar para seguir Jesus. Então, era isso que ele meditava. Lá nos Atos dos Apóstolos também, ele começou a perceber que eles vendiam tudo que tinha e dava lá para os outros, distribuíam tudo em comum. Por que eles ficam vendendo tudo? A meditação. Está vendo? É isso que nós devemos fazer quando nós rezamos, para que nós possamos nos deparar com a verdade. E aí viver nessa verdade. A outra era a esperança do céu. Eles lutavam, faziam tudo isso por causa do céu. Não por causa da terra, não por causa desse mundo. Não para viver uma vida melhor nesse mundo, mas para viver uma vida melhor no céu, para ganhar o céu, para estar com Deus. E é dentro dessas meditações que ele entra na igreja e lá estava se lendo o Evangelho do Jovem Rico, Mateus 19, ali os versículos 21 seguinte: se queres ser perfeito, vai e vende tudo. Ele, o quê? Para eu ser perfeito, eu tenho que vender tudo? Então ele foi para casa, ele tinha mais de 300, vamos dizer assim, fazendas. Ele vende uma partezinha, dá muitas coisas das lavouras, ele deu para os pobres e ele ficou. Ele não vendeu, ele deu, né? Eu falei errado. Ele deu, ficou com uma parte para dividir ele com a irmã. Passa um tempo, ele vai na igreja de novo e lá diz assim, Mateus 6,34: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Ele, o quê? Então eu não devo ter muita segurança? Eu não devo me preocupar com o dia de amanhã? Essas preocupações exageradas que eu tenho? Então já sei. Ele foi, se desfez do resto que ele tinha, colocou a irmã dele no mosteiro para ser cuidada lá. E aí ele foi ali para as mediações da casa dele, nos lugares mais assim do deserto, e lá ele vivendo essa vida de penitência, rezando, fazendo as coisas.
Passado mais um tempo, veio aquela passagem de Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Quem não trabalha, também não deve comer. Que aí, lembremos que essa passagem que está na carta aos Tessalonicenses, Paulo, ele estava fazendo uma repreensão aos primeiros cristãos, porque eles estavam dizendo assim, Jesus já está para voltar, vai chegar a qualquer momento, então nós vamos esperar Jesus. E nessa ninguém queria mais trabalhar, ninguém queria fazer mais nada. Isso é os preguiçosos, se utilizando da palavra de Deus para não fazer as coisas. Então ele diz, quem não trabalha não come. Porque apesar de Jesus estar voltando, mas a gente tem que viver a nossa vida normal. Não a vida errada, mas uma vida santa. Mas aquilo que é preciso fazer, vai se fazendo. Quem é casado vai viver como casado. Quem é solteiro vai viver como solteiro. Vai vivendo o tempo, mas vivendo numa santidade até que Jesus chegue. Mas não é parar tudo, de fazer tudo porque Jesus está chegando. E já tem uns meio aluados que já estão fazendo isso aí por aí, viu? Ainda mais porque agora estão tudo, por causa da pandemia, está todo mundo agora tirando as evidências disso e daquilo, achando que já está na hora. Bem, olha, Jesus disse para a gente não ficar aloprado não, viu? Ele disse para ficar tranquilo. Na hora que ele tiver de chegar, ele vai chegar. Eu não estou preocupado não, estou aí, esperando. Não sei quanto tempo vai ser, ele disse que ninguém sabe o dia nem a hora, senão eu fico tereré. Eu não quero ficar doido não. Eu quero que Jesus, quando ele chegar, eu esteja são, não doido. Não quero ir para o céu se eu for digno de ir para o céu, eu não quero ir doido não, eu quero ir bem. Então as coisas estão acontecendo, a gente vai vivendo. O que se pode fazer, faz, o que não se pode, não faz. Na paz do Senhor, né? Então tá certo. Aí, voltando, aí ele começou a trabalhar. Vivendo como monge, ele fazia as coisas que eram necessárias fazer, vendia ali, ele tirava um tanto para a sobrevivência dele, e o que sobrava ele dava para os pobres, ou seja, estava sempre com o necessário. Nunca ele tinha além do necessário. E depois veio a outra passagem de 1 Tessalonicenses 5, versículo 10. Rezai sem cessar. E aí essa vida contínua de oração, que é aquilo que os monges vivem e que hoje nós precisamos também aprender, né? A vida de oração, ela se faz também com a nossa vida. Vou abrir um parêntese para explicar, porque tudo hoje tem que ser bem explicado, porque senão... Então, rezar com a vida não é sinônimo de dizer que não precisa parar para rezar. Ou melhor, esse momento que eu paro para rezar é que vai me dar frutos de santificação no meu trabalho. Aos preguiçosos que não gostam de rezar, ficam dizendo, a minha vida é uma oração. Oh, mentiroso. Minha vida é uma oração. Isso é história de gente que não reza. Então, o que é que acontece? Fechando parênteses. O que é que acontece? A minha vida de oração, ela é fruto como? No trabalho. Eu reservo o meu tempo para rezar, para meditar. Aquilo que eu rezei, que é fruto da leitura, da Sagrada Escritura, ou da vida de um santo, alguma frase, aquilo ali eu trago no meu coração, e durante o dia eu vou relembrando. Enquanto eu trabalho, eu trago aquilo para mim. Enquanto eu estou trabalhando, eu estou em sintonia com meu Deus. É isso aqui.
Estou conectado na linguagem de hoje. Estou conectado com meu Deus enquanto eu trabalho. Por exemplo, nós estamos vendo aqui hoje sobre essa questão da vida de oração. Ele que deixou tudo, Santo Antão. Então, durante o dia, aí eu vou vendo assim, nossa, como eu sou apegado a esse negócio que eu tenho aqui, olha. Olha, Jesus disse para a gente não ficar apegado. Está vendo como é levar para a vida o que se reza? É isso aqui. Nossa, olha quanto que isso me escapou. Olha quanto tempo eu estou... Olha como eu estou apegado às redes sociais. Toda hora eu fico olhando, tem que saber o que está acontecendo. Porque vocês sabem, né, que o Facebook é uma atualização daquelas mulheres que ficavam na beira da esquina falando da vida dos outros. E procurando saber o que está acontecendo com os outros. O Facebook é isso, é uma atualização disso. Aí quando sabe um negócio, já manda por... Está sabendo da última? Porque cada um quer saber melhor do que o outro, né? É mandar e dizer assim, nossa, eu não estava sabendo. Pois é, aí a pessoa já diz assim, que aprendeu sobre primeiro, né? Enquanto poderia estar guardando esse tempo para rezar. Para meditar sobre a vida eterna, sobre a minha vida com Deus. Em vez de ficar olhando os pecados dos outros, olha o teu. Porque enquanto se olha o dos outros, não olha o meu, né? Olha o teu. Você vai encontrar muita matéria para confessar. Então, rezai constantemente. Então, a vida de oração perpassa por esses dois momentos. O momento que eu paro e o momento que eu vou para a vida. E ali na vida eu trago o que eu rezei. E aí eu vou vivendo durante o dia. À noite, no exame de consciência, eu me pergunto: o que foi que eu fiz de bom? Se eu rezei como deveria ter rezado. Aí dá para perceber algumas falhas. Aí o propósito, olha, Senhor, se o Senhor não me levar essa noite, amanhã eu melhorarei. E aí no dia seguinte recomeça de novo. Compreenderam? Foi assim que Santo Antão viveu. E aqui é a vida monástica. Ele é o pai dos monges, que nós estamos aqui no século IV. Ele ensinou como é que nós rezamos e trabalhamos e rezamos, como é que nós nos preparamos para a vida eterna. É assim que as coisas se dão. E aqui eu quero retomar. Por que os seus discípulos jejuam e os nossos? Os seus não jejuam e nós jejuamos. O esposo está no nosso meio. Então é tempo de alegria. Então, momentos de solenidades na igreja. Não se faz jejum. Mas no dia normal, no dia nosso, nós iremos sempre estar nesse espírito de penitência. Eu repito, hoje em dia, esse espírito de penitência que é tão necessário para a santidade, se deu certo no passado, vai dar certo ainda, viu? Se no passado os santos se tornaram santos pela vida de penitência que eles levavam, vocês acham que nós vamos nos tornar santos sem fazer penitência? Não. Sem penitência não vive a santidade, não. Então vamos tirar esse negócio de que vida de penitência é uma renegação do corpo. Não, nós não estamos renegando o nosso corpo. Graças a Deus, Deus deu um corpo muito bonito para nós. Gordo ou magro, é tudo lindo, viu? E eu tenho falado isso porque hoje se entra uma concepção
de que parece que só os magros entrarão no céu. Os gordos também entram. Mas não estou dizendo que é para os gordos ficarem gordos. O que eu estou dizendo é o seguinte: não se jejua para ficar magro. Esse negócio de o jejum, na linguagem civil, é dieta. Vamos dizer assim. A dieta é recomendada pelos médicos quando a pessoa está com algumas coisas ali que está precisando emagrecer. Olha, vai dar um problema aí se você continuar com esse monte de gordura aí. Você poderá morrer. Então, siga a dieta. Mas, quando se fala de jejum, o jejum não é para isso. O jejum é a mortificação do nosso paladar. Aquela comida que a pessoa acaba gostando, que quer, aí faz penitência de, não vou comer hoje, para nós mostrarmos que quem domina o nosso corpo somos nós. Isso aqui independe de emagrecimento, vocês entenderam? Porque esse negócio de fazer jejum para emagrecer, isso aí não... eu vou fazer jejum para emagrecer, e está fora. Essa não é a intenção do jejum. A intenção do jejum é a mortificação do nosso paladar. É para na sexta-feira, por isso que a igreja recomenda na sexta-feira, para que nós possamos lembrar a paixão de nosso Senhor e não entrarmos em clima de festança. É para isso que se jejua. E assim as outras práticas. E aqui tem algumas práticas que o pessoal fica dizendo que é coisa da Idade Média ou do passado, mas que a igreja não tirou, não. Tem alguns elementos aí da igreja que quer viver acomodados, que ficam dizendo que não é para se fazer mais. Eu até falei ontem, por exemplo, aquela prática da disciplina que as pessoas faziam, que batiam assim no corpo, né? Isso é uma prática. Mas isso aqui tem que ser hoje, para os doidão não ficar fazendo besteira por aí. É sempre bom procurar um bom sacerdote, que seja uma coisa bem ali no segredo, para saber como é que é, como se deve fazer ou não. Aquela prática de se usar o cilício, como exemplo, os pastorinhos que usavam uma corda em volta da barriga deles, que Lúcia chegou num ponto que Nossa Senhora até recomendou menos, Lúcia, o desejo dela de fazer penitência, tanto pela conversão dos pecadores, foi tão grande que ela chegou no exagero, e Nossa Senhora disse menos, que ela até dormia com aquela corda em volta da barriga ali, porque dá um certo desconforto, é por isso, não é para deixar marcas no corpo, é para um desconforto. Imagina, eu estou falando isso aqui agora, o pessoal vai começar a dizer assim, Paz agora está doido, porque nós somos de Jesus, e Jesus não quer essas coisas para nós. Bem, medite a paixão do Senhor que você vai ver. As marcas, as chicotadas que ele tomou, as cicatrizes no corpo. Seguir Jesus numa vida boa era o que eu queria, mas eu já vi que para conquistar o céu não é fácil, não. Então tem que mortificar essa carne. Essa carne, ela tem que ser mortificada. Ser santo buscando pornografia? É só o desejo vir já faz? Sem luta? É só sentir o desejo, já vai lá na internet para ver pornografia? Eu digo para você não está cansado não, meu filho e minha filha, já estou acabando, viu? Você não está cansado não, minha filha, dessa vidinha sua? Aí dá vontade, vai lá, assiste pornografia, acaba a pornografia, vai lá, cai na masturbação, aí acaba a masturbação, vai se confessar. Aí passam uns dias, aí vem a vontade de novo, aí vai lá ver pornografia, aí cai na masturbação, vai lá e se confessa. Até quando, meu filho?
Que demonstração é essa de que realmente você está querendo largar isso? Se você não luta. A pornografia não bate na porta da casa de ninguém, não. É você que vai atrás dela, não é? O YouTube dá o que tu queres, né? É tão obediente esse YouTube. Se você coloca lá pornografia, toda hora ele vai mandar. Ele dá o que você quer. Por isso que o teu celular está cheio disso. Por que não coloca coisas boas? Não estou falando só coisas relacionadas somente à igreja, mas quantas coisas boas, quantos ensinamentos, quantas coisas para aprender sobre a história da igreja, aprender sobre a história da humanidade, para compreender os tempos que nós estamos vivendo. Por que tem sempre que cair nisso? Vocês já observaram que tudo hoje é isso? Tudo está relacionado a isso. Se vai para a escola, é o kit, sabe lá o quê? Gay. Por que tem que ser isso? Não tem coisas melhores para ver? As crianças não têm, os adultos não têm coisas melhores? Por que parou somente nisso aqui? Sabe por quê? Porque isso aqui não é fácil de largar não, meu filho. Esse desejo, esse prazer que Deus deu, viu? É que só pode ter no casamento. Só dentro e na igreja. Ainda tem que especificar que tem que ser na igreja, porque senão tem que entender que o casamento tem que ser religioso, para nós católicos. Os pagãos não acreditam em Deus, eles fazem o casamento do jeito que eles quiserem, mas nós é na igreja, no religioso. E aí, como esse desejo incessante está aí, Satanás está dando tudo isso. Então, por que não mortificar? O namorado se mortificar no namoro. Epa, ó meu bem, já estamos exagerando, vamos parar. O casal casado na igreja, que já está começando a inventar coisa que Deus não inventou, que Deus não criou. Então, mas para você saber se você está inventando coisa, é só assim, epa, não me senti bem, é pecado, já entrou pecado. O instinto já existe, já está tudo ali, ó. Tudo quando acontece dentro do instinto normal, da natureza, a pessoa termina e diz assim, nossa, foi tão bom. Quando entra com alguma coisinha errada, aí... O que foi? Tem alguma coisa errada. Aí o homossexual, a mesma coisa. Mortifica de abraçar um homem, beijar um homem e ter relação sexual com homem com homem, mulher com mulher. Mortifica. O homossexual católico é assim que ele faz. Ele mortifica. Ele não vai praticar. É por isso que agora eu estou começando a pedir a Deus que lá no céu tenha também homossexuais. Mas vocês sabem, né? Só quem viveu a castidade, que homossexual que que vive com homem aí, ou mulher que fica com mulher, não vai entrar no céu, não. Está na Sagrada Escritura. Mas aqueles que têm tendência e vivem uma vida casta, vocês acham que no passado não teve? Talvez a igreja não tenha visto e não tenha canonizado, mas que está no céu está, porque viveu a castidade. Mortifica. Vocês entenderam? Como é que quer entrar no céu sem mortificação? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe, Maria Santíssima.